Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. E hoje vamos dar continuidade às nossas lives especial em comemoração ao mês da mulher, o mês de março. E hoje vamos receber aqui Betânia Paiva para falar sobre o tema que está aqui em cima, ó, o que é ser uma mulher espírita. Vamos só esperar ela chegar para a gente dividir a telinha. Enquanto isso, quero dar boas-vindas ao Antônio Ivanci, que está aqui com a gente, muito obrigado. Silvia Vale, muito obrigado, viu, por você estar aqui conosco. A Nadi Siqueira está aqui também com a gente, muito obrigado pela presença. Ricardo Ferreira, muito obrigado, Ricardo, pela presença. Sejam muito bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo. Lembrando que além do Instagram, nós estamos presentes também no YouTube e também no Facebook. E falar em live, olha só, ela já chegou, ela está aqui, Aprendiz Espiritista. Vamos chamar ela para dividir a telinha com a gente. Vamos lá. Vamos chamar. Entrar e começar a live, nossa live iluminada em homenagem às mulheres. Oi, Wanda, seja bem-vinda. E aí, ela está aqui. Gratidão pela sua presença, minha amiga. Boa noite, Eri. Eu que agradeço. Eu acho que a imagem não vai estar tão boa, vai estar um pouco escura aqui, não sei se está muito boa. O ambiente que eu estou aqui não é tão claro, eu estou no trabalho, mas... Vamos fazer um teste? Acho que vai dar Sorri certo. pra gente, sorri. Aí, pronto, tá ótimo. Betânia, que fala lá de Cajazeiras, na Paraíba, da Paraíba para o mundo. Isso aí, é uma pretensão aqui nossa, né? Né? Muito bom te receber aqui, Bi. Então, para a gente começar bem a nossa live, as pessoas estão chegando, nossos amigos, eu vou pedir para você, por favor, você pode fazer a prece inicial? Posso sim. Pedir para a gente ficar na posição que se sentir mais confortável, que nos deixar conectados com Deus e agradecer por esse momento, o momento de mais uma vez a gente estar se reunindo para a oração, para a discussão de boas ideias, para pregar o Evangelho, pregar a Boa Nova. Agradecer a cada amigo que está aqui, assistir gravado. Agradecer por Deus nos permitir sermos servos, sermos instrumentos dessa Boa Nova. E pedir que o Senhor, juntamente com a espiritualidade, esclareça nossas mentes, para que possamos ter boas reflexões, bons estudos, e que essas reflexões se estendam além das lives, que a gente consiga levar essas reflexões para o nosso dia a dia, para o nosso ambiente familiar, para o nosso ambiente do emprego, para que pouco a pouco a gente consiga consolidar a nossa tão necessária reforma íntima, para que possamos ser seres melhores e mais evoluídos. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado. Josélia, boa noite, meu amor. Pois é, só tá gente boa aqui. Ei, é o seguinte, eu te conheço tudo, mas tem pessoas que não conhecem. Então, eu vou pedir para você, por favor, falar para nós, assim, como é a sua relação com o espiritismo? Você se tornou espírita quando? E depois você fala um pouquinho do canal também, Aprendiz Espiritista, para a gente conhecer melhor. Pode ser? Pode ser. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Como você falou, você me conhece, né? Eu comecei a estudar o Espiritismo, acho que vai fazer 2 anos, na verdade. Eu fui a vida toda católica, como diz a expressão, praticante. Além de frequentar a missa, eu participava de grupos jovens, na época que eu era jovem, grupos jovens, catecismo, era professora de catecismo e tal. E há algum tempo eu já paquerava com o espiritismo. Eu achava assim, interessante algumas teorias, apesar de não conhecer bem, e algumas coisas que eu via no catolicismo, sem querer denegrir de forma alguma, mas eu não achava tão, assim, tão sensato, não me parecia ser a ideia mais sensata. E o espiritismo me explicava de uma forma melhor. Eu frequentei muito pouco
ainda a casa espírita, né? Pretendo, logicamente, frequentar mais, mas frequentei muito pouco, porque quando eu comecei a frequentar, veio a pandemia. E eu já tinha começado, e ia falar dele agora, ia falar em Edu, agora ele entrou, o estudo espírita. Eu tinha começado a assistir, acompanhar os estudos do Edu, do Eduardo Humberto, pelo estudo espírita. Foi lá que tudo começou, foi por lá que eu comecei os meus estudos e estudando o livro dos Espíritos, que ele faz um trabalho belíssimo nas terças-feiras sobre o livro dos Espíritos com a obra de Miramês. E eu comecei a estudar, e na pandemia, devido a toda essa loucura que a gente viveu, ainda está vivendo, né, desse momento de pandemia, desse momento de incerteza, desse momento de ansiedade, eu tive a ideia de criar o Instagram, e eu já tinha um certo contato contigo, Ed. Você, inclusive, eu passei por um luto agora na pandemia, meu pai desencarnou, e nesse momento entre estudos, conversas com você, pedidos de orações, eu tive a ideia de criar esse Instagram sem nenhuma pretensão. Minha única pretensão era o que eu fosse lendo, o que eu fosse absorvendo, eu ir divulgando. E foi assim que eu comecei a colocar umas postagens, algumas fotos que eu achava interessante, algumas reflexões de leituras que eu fazia. E teve um dia que eu entrei na live do Davi, que tem o canal Palestras Davi, e ele começou a interagir, como é ele interage muito com quem frequenta o canal, e ele me convidou para fazer uma live. Sobre um determinado tema, aí eu falei com ele no privado, expliquei que eu estava começando os estudos, não tinha muito conhecimento, que não me sentia segura para fazer isso, mas aí ele me incentivou a fazer sobre outro tema, e a gente fez uma live justamente sobre como iniciar o estudo do Espiritismo, por quais livros, de qual forma iniciar. E depois dessa live foram aparecendo outros e outros convites, e depois eu convidei a Carlinha Machado para a gente fazer um estudo semanal de um livro, que a gente está fazendo do livro de André Luiz e Emmanuel, que é o Estudo de Viva. E foi assim, tanto foram aparecendo lives, como eu iniciei esse estudo, como eu comecei a ser convidada para participar de estudos no Google Meet. E no momento, se for para definir minha situação, e eu tinha muito medo, eu queria só acrescentar que eu tenho muito medo, porque a gente que vem de uma doutrina muito ligada a práticas, a rituais, a gente sempre acha que para estar e ser alguma coisa, a gente tem que estar ligado a um ambiente físico, né? a um templo de pedra, por assim dizer. Então, o meu maior medo, inclusive, quando eu criei a página, eu me sentia meio receosa, porque assim, eu não tenho vivência ainda de casa espírita. Então, eu me achava uma fraude. Eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada por não ter essa vivência. E hoje, com o conhecimento que está me sendo apresentado através das obras básicas, dos estudos, se eu for me definir hoje eu já consigo me definir, coisa que eu não consegui no início, como espírita. E eu também acrescento ainda que é um caminho sem volta. Eu não consigo mais ver o mundo a não ser sob a ótica espírita. Eu não consigo ver as explicações das coisas, da vida, de tudo, não seja pela ótica espírita. Então, assim, eu confesso que a cada dia, a cada estudo, a cada comentário, a cada informação nova, eu consigo me apaixonar mais ainda pelo espiritismo. Entendi. E o canal, o Aprendiz Espiritista, tem quanto tempo que você criou ele? Ed, eu acho que não faz um ano, não. Eu acho que não faz um ano. Porque eu criei e postava muito pouco. Então, depois com as lives foi que foram aumentando, seguidores, e aparecendo outros convites, eu conhecendo mais pessoas. E também esse canal, eu acredito que serviu também como um suporte para mim, né, no momento de pandemia, de luto, como também serviu para alargar meus horizontes em termos de pensamentos, em termos de amizades, né, que a gente agora tem grupos que a gente tem amizade com pessoas de todo o Brasil e até fora dele. Então, assim, um ponto muito positivo nessa pandemia. Exatamente. O que é ser uma mulher espírita? O tema está aqui em cima, para quem quiser, para quem estiver chegando agora. O que é ser uma mulher espírita? Acredita-se que em 1911, depois de um incêndio numa fábrica
Em Nova York, cidade de Nova York, a Triangle Shirtwaist pegou fogo e lá morreram 120 mulheres e 23 homens. Só que o Dia das Mulheres, o Dia Internacional da Mulher, já tinha sido proposto um ano antes, numa conferência internacional onde houve essas reuniões femininas. Mas olha só, em 1945, a ONU, a Organização das Nações Unidas, assinou o primeiro acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres, viu, B? Mas somente em 1975, e só em 75, o primeiro comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher. E em 77, escolheu-se o dia 8 de março, referido, né, que foi proferido pela mesma ONU. Então, olha só, não é só o caso de ser uma mulher, porque nós estamos no mês de março, mas no nosso caso, ser mulher espírita. E aqui na revista Espírita, de 1867, tem um artigo, uma dissertação espírita interessante chamado Missão da Mulher. É um artigo, assim, um pouco extenso, mas eu separei aqui só algumas partes para a gente embasar a nossa conversa. E depois você apresentar a sua surpresa que você vai apresentar para a gente, porque eu fiquei sabendo, a minha mediunidade é muito forte. Na verdade, a minha mediunidade chama-se WhatsApp. A Betânia me contou pelo WhatsApp que ela vai apresentar uma surpresa, viu, gente? É isso que eu estou brincando. Olha só, está dizendo aqui, o espírito que psicografou esse aqui, está dizendo uma parte que diz o seguinte: este exemplo de devotamento e de abnegação, quando os esplendores da vida deveriam engendrar o orgulho e o egoísmo, por certo, é um estimulante para as mulheres que sentem vibrar em si essa delicadeza de sentimentos que Deus lhes deu para cumprir sua tarefa. Porque elas estão encarregadas principalmente de espalhar a consolação e, sobretudo, a conciliação. Não tem graça e o sorriso não tem a graça e o sorriso, o encanto da voz e a doçura da alma? Sim, tem. É a elas que Deus confia os primeiros passos de seus filhos. Ele as escolheu como as nutrizes das meigas criaturas que vão nascer. E mais adiante, também nesse mesmo artigo, muito bonito por sinal, recomendo a leitura, diz o seguinte: coragem, pois, ó vós que viveis humildemente, trabalhando pela vossa melhora íntima. Deus vos sorri, porque vos deu essa amenidade que caracteriza a mulher. Sejam imperatrizes, irmãs de caridade, humildes trabalhadoras ou doces mães de família. Estão todas envolvidas na mesma bandeira e trazem escrito na fronte e no coração essas duas palavras mágicas que enchem a eternidade: amor e caridade. O espírito que psicografou chama-se Caritas, revista espírita de 1867. Então a gente vê nessa questão aí toda essa missão da mulher, que tem algo a mais que o homem não tem. Por exemplo, o homem, por mais dócil e delicado que ele seja, ele nunca vai conseguir se aproximar da docilidade e delicadeza de uma mulher, ainda que isso não seja o ponto forte dessa mulher. Mas é algo assim que a gente vê que são competências que os espíritos amealham, porque nós sabemos, como diz no livro dos espíritos, que aquele espírito que habita sempre o corpo de um homem, uma hora vai habitar o corpo de uma mulher, e vice-versa. Um espírito que vem habitando o corpo de uma mulher, uma hora vai fazer a transição e começar a animar o corpo masculino. Então, B, e agora? Como é que vai ficar aí a nossa surpresa? Não tem surpresa, não. Deixe de fazer charme. Você perguntou do que é que eu ia falar. Eu disse, é surpresa, porque eu não ia falar para você. Ed, antes de continuar, a Nicole, ela pergunta sobre se alguém estudar doutrina tem que frequentar um centro ou poderia fazer o estudo em casa, né? E eu queria que você complementasse. Eu até comecei a responder aqui para ela que o espiritismo ele não é ligado a rituais, né? Que ela pode sim estudar, mas que também a vivência da casa espírita tem sua importância. Até falei para ela me procurar aqui no privado para eu indicar algumas páginas e alguns estudos para ela. Se você quiser complementar, Dani, meu amor, seja bem-vinda. Eu vou complementar com as suas palavras que você disse no início aí, porque você falou que era católica, né? Até alguns anos atrás. Você era católica e agora se professa espírita. Então você sentia que parece que estava em falta, porque as religiões tradicionais é muito ligada a templo, é muito ligada à imagem, aquela coisa toda assim.
Então, realmente não tem isso, né? A pessoa pode ser espírita e, mesmo em pandemia, estudar em casa, participar de lives, estudos online. O que é ser espírita? Espírita é aquele que se esforça para domar os seus vícios e as suas más inclinações. Essa é a definição kardeciana de espírita. A gente sabe também que espírita é aquele que é adepto do espiritismo. E o espiritismo, o que o espiritismo faz? Ele nos impele à evolução, a evoluir. Ou seja, a fazer o autodescobrimento. O que é o autodescobrimento? É a reforma íntima, é estar se reformando intimamente, sempre, se melhorando, se aperfeiçoando. Então é isso. A Nicole, eu também me disponho a conversar com ela também no privado, para a gente desenvolver melhor isso aí, se ela quiser. Fique à vontade. E eu queria mandar, Betânia, um abraço aqui para os nossos amigos. Olha só, a Livânia Lins está aqui com a gente, a Carlinha Machado, muito obrigado pela presença. O Ricardo já tinha falado com ele, a Dani chegou, grande Dani. A Dani vai estar aqui com a gente também, assim como a Carlinha Machado vai estar aqui também. O que é ser uma mulher espírita, olha só. A Lúcia está com a gente. Olha só, a aprendiz espiritista está aqui também, olha que maravilha. Rafaela, Rafaela é daqui de Isilda. Cajazeiras. Ah, que beleza, que coisa boa. Isilda, a Paloma esteve conosco, a Paloma é enfermeira, e ela, na verdade, ela começou em fevereiro já, fazendo live conosco, uma mulher espírita também. A Lúcia, muito obrigado pela presença. Então é isso. E aí, B? Antes de iniciar o tema, que você está de forma muito bonita dedicando esse mês de março a nós, mulheres, e começar agradecendo, né, por ter essa sensibilidade, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e por ética eu não vou citar o nome, aí eu comentei que essa página estava dedicada, com homem, né, naturalmente, estava dedicada a fazer o mês da mulher, e essa pessoa me perguntou, mas e qual é o dia da mulher? E agora, em março? Eu fiquei horrorizada. Mas, enfim, mas, enfim, né? Ainda bem que você e tantas outras páginas têm essa sensibilidade, né? Eu sei que a gente ainda tem muito essa questão que é uma coisa de marketing, é uma data comercial, mas é uma coisa que a gente chama para diversos assuntos, para fazer discussões em torno da mulher, do que é ser mulher, dos direitos da mulher, e é uma coisa muito interessante, como todos os outros meses e outras comemorações. Antes de começar a falar o que é ser mulher espírita, quando você falou o que é ser mulher espírita, me veio alguns nomes aqui na cabeça, né? E eu vou falar, pode ser que você reconheça algum, pode ser que quem esteja aí reconheça algum. Quando eu penso em mulher espírita, então eu penso nessas mulheres, né? Que eu tenho uma convivência. Xanda, Tereza, Fernanda, Dani, Carla, Lurdinha, Keila, Silvia, Adriana, Alessandra, Amanda, Raquel, Sidneia, Amelina, Ana Simon, Babi, Flávia, Martinha, Paloma, Soraya, Wanda, Vera, Natália, Virgínia, Imaculada e Verlândia. Conhece alguma? Conheço todas. Eu vi que a gente está sempre falando das mulheres, né? Não desmerecendo as grandes mulheres que fazem o espiritismo. E ontem a gente estava fazendo uma live, eu e a Dani. E a Faltou Dani uma. falando. Quem? Faltou uma. Betânia. Betânia Paiva. Faltou Betânia, verdade. E a gente estava fazendo uma live ontem, eu e a Dani, e ela estava falando sobre a grande importância da missão de Kardec, e falando sobre a grande importância da missão de Jesus. Me veio à mente, eu ressaltei que assim, Jesus não nasceu Jesus, Kardec não nasceu Kardec, teve toda a evolução, né? Então, assim, as grandes mulheres do Espiritismo que estão nos livros, mas nós aqui, né, nessa senda, enquanto encarnadas, estamos construindo a nossa história. Pode ser que agora, por hora, a gente esteja fazendo um pouquinho, mas é esse pouquinho, esse acréscimo, pouco a pouco, que vai fazer com que a gente chegue lá, né?
E é esse pouco que faz a diferença. Ed, eu acho que você me conhece um pouquinho. Imagina só sobre o que eu vou falar quando falo de mulher. Acho que você tem uma dica. O que é que eu vou falar quando se fala de mulher? O que é que me fez, inclusive, ter interesse no espiritismo? Você ser mãe. Olha, a Me Betânia conhece. é mãe do Murilo. O Murilo é uma das crianças mais lindas que eu tive o prazer de conhecer, assim, né, online. Ainda não conheço pessoalmente. Concordo, eu concordo. É lindo. Murilo é lindo. E o que é que eu queria trazer hoje para a gente? Até anotei aqui para não esquecer. A reflexão sobre ser mãe, só que a mãe não enquanto geradora, né? A gente, quando fala muito em mãe, a gente tem aquela ideia da mãe biológica, né? E a gente sabe também que a própria questão biológica, a própria questão do gerar um filho, durante muito tempo, e ainda há, em muitos países, na verdade, se tornava uma opressão para as mulheres. Aquelas mulheres que não podiam ser mães, ou que optavam por não ser mães, eram muito massacradas, porque a mulher ela tinha uma visibilidade na sociedade se ela fosse procriadora, né? A mulher nascia para o casamento e para ter filhos. Então eu trago a reflexão hoje sobre o ser mãe, não enquanto geradora, mas enquanto um ser que está passando por uma experiência de praticar o amor incondicional. E quando eu falo de praticar esse amor incondicional, eu não vou falar só, eu não quero me remeter só às pessoas que geraram filho. Eu falar daquelas pessoas como Wandinha, linda, 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 maravilhosa, que tem um amor sublime, lindo, admirável pela sobrinha dela, a mim, e é uma mãe. É indiscutível que Wandinha não seja mãe, então, assim, eu não consigo, e eu vou começar a chorar, porque falo em mãe, eu dá vontade de chorar. É indiscutível olhar para a Wandinha e não enxergá-la como mãe, né? Ela não precisou gerar no ventre, né? Ela gerou no coração. Minha é também tão filha de Wandinha como é filha da mãe dela. E, e eu penso também naquelas avós que criam tão bem, tão bem os netos. Mas eu penso também em todas nós, como um todo, as mulheres elas têm muito esse do amor incondicional, do se dedicar. Quantas e quantas vezes a gente não é mãe do marido, né? Enquanto está cuidando, zelando, aconselhando para o bem, no avançar da idade dos nossos pais, a gente não se torna mãe dos nossos pais, né? Eu faz muito tempo que eu sou mãe, hoje da minha mãe, né? Meu pai já desencarnou, mas eu sou mãe da minha mãe e fui mãe do meu pai por muito tempo, né? Então, assim, eu quero trazer a figura da mulher, da mãe, você colocou, Wanda, uma mãe excepcional de toda a família dela, lindo. E eu quero trazer a figura da mãe nesses termos. Essa mãe que não necessariamente gerou, mas essa mãe que tem esse amor incondicional, porque a gente que é mãe, e ressaltando não só a gente que gerou, a gente que é mãe mesmo, no sentido do amor incondicional, a gente sabe o quanto é incondicional esse amor, o quanto a gente, eu costumo dizer que a maternidade, ela é uma dica que Deus nos dá quando chegar realmente aquele momento da família universal, que a gente vai ver a todos como família universal. Porque vai ser nesse momento que a gente vai enxergar como é esse amor incondicional. Davi, seja bem-vindo. Vamos nos considerar privilegiados. Davi entrar numa live, né? O Davi é um cara muito ocupado, aí apareceu aí. Bom Chiquinho tá aí com a gente também. Ah, A Luiz Eli Fernando. Moura, pois é. Virgínia, muito obrigado pela presença, viu, gente? E para ilustrar, Ed, para ilustrar, eu trouxe 3 figuras bem conhecidas da gente, que está nesse livro, Boa Nova. Uhum. E eu trouxe para a gente refletir sobre Joana de Cusa, Maria de Magdala e Maria, Mãe de Jesus. Não vou ler os textos todos, logicamente, mas fazer uma reflexão, né? Quem leu esse capítulo 15, Carlinha vai gostar muito desse livro, no livro Boa Nova, o capítulo 15, esse capítulo sobre Joana de Cusa é um capítulo belíssimo, porque a narrativa diz que ela era mulher, né, de um alto funcionário,
E ela procura Jesus justamente porque o marido dela tem uma percepção totalmente diferente dela, da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, né? E ela vai a Jesus se lamentar por essa falha, né? Que ela considera essa falha do marido dela, que ele não enxerga Jesus, não enxerga o Messias como ela enxerga, né? E ele diz a ela, não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Os sãos não precisam de médico. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. E casa muito bem com o que eu acabei de falar, porque a gente se torna mãe, a gente se torna mãe das pessoas, né? E Joana, ela sai transformada. Ela já era uma alma bastante iluminada, ela já era uma pessoa devotada ao bem, mas esse encontro com Jesus transforma ela, né? E a narrativa segue que ela volta para casa, ela passa a passar ela gera um filho, ela passa a passar por esses labores com a confiança no que Jesus falou para ela. E posteriormente ela se torna viúva e mesmo assim ela passa a cuidar ela perde essa nobreza que ela tinha e ela passa a cuidar dos filhos de outras pessoas para poder sustentar o seu. E vem novamente aquela ideia de quantas mães, né? E me lembra agora, me evoca a memória, a lembrança também de quantos irmãos nossos, irmãs nossas, escravizadas, né? Que cuidavam dos filhos dos seus senhores. Quantas não foram mães dos filhos dos seus senhores e muitas vezes não podiam ser mãe dos seus próprios filhos. E me lembra essa imagem, eu lembro de uma imagem que colocaram uma vez e me doeu muito, eu até tentei apagar essa imagem da memória, mas não saía, que era uma pintura de uma negra amamentando o filho de sua senhora, né, a criança branca, e seu filho no chão. E aquela imagem me machucou muito. Foi na época que Murilo nasceu. E eu fiquei pensando, no passado, e até é mais doloroso ainda sobre a autoespírita, que a gente lembra que talvez sejamos aquela senhora, né? Escravizava, que achava aquilo natural, mas enfim. E a narrativa segue com Joana, continua sua missão, e o final dessa narrativa é lindo, porque diz que uma velha discípula do Senhor amarrada ao poste do martírio, ao lado de um homem novo, que era seu filho. E esse momento eu achei muito bonito, porque assim, e muito forte, porque a gente na maternidade, a gente sabe que a gente suplanta nossos desejos para conceder os desejos do filho. E Joana está supliciada à beira da morte, que o filho pede para ela abjurar Jesus, para que eles possam ser libertados. E ela lembra do que conversou com o mestre, recorda tudo e diz: filhinho, em seguir ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios. Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque assim de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. E um dos algozes pergunta: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela responde: não, não apenas a morrer, mas também a vos amar. Então, essa história é uma história profundamente emocionante, porque é muito difícil para uma mãe dizer não a um filho. É muito difícil para uma mãe fazer a opção e ver o filho sofrer.
E essa história, aos olhos de quem não tem fé, pode até enxergar assim como uma coisa muito cruel. Mas Dani falou uma coisa muito bonita ontem na live, enquanto a gente conversava. Ela falou que todas as vezes que precisou dizer um não ao filho dela, sabia que aquele não era para o bem dele, ela nunca se sentiu mal, nunca se sentiu constrangida e nunca se sentiu errada, porque ela sabia que era para o bem dele. Então, a gente, fazendo uma reflexão mais profunda, Joana, ela sabia que não era o corpo físico do filho que ela precisava salvar, mas o espírito, né? Ela tinha ainda, enquanto casada, tinha tido esse encontro pessoal com Jesus, e é muito interessante porque se a gente lê a Bíblia, se a gente lê esses livros belíssimos do Chico, psicografados, todas as pessoas que passaram pelo contato com Jesus, seja de mínimos segundos, elas não saem a mesma pessoa, né, Ed? Elas saem transformadas. Então, essa passagem me mostra o seguinte, que Joana, ela tinha já a consciência de que a carne era só aquela veste, né, aquela carcaça, que em breve eles iam ser despojados, mas que o espírito era imortal. Então, a preocupação dela não era salvar o corpo do filho, mas o espírito. E isso mostra também assim, um amor gigantesco por Deus e pelo filho, né? O exercício da maternidade, o exercício de ser mãe. Queria que tu me interrompesse, senão eu desato a falar e não para. Quer falar alguma coisa? Quero mandar um abraço para a Liliane, que chegou. Ela vai estar aqui com a gente amanhã. Espero que nós consigamos, né, fazer a live. Muito obrigado, Lili, pela presença. O Félix também. Enfim, nossos amigos. Olha só, eu fico pensando nessa figura materna aí. Estava eu e minha esposa assistindo um programa aí de televisão e falando sobre as pessoas que perderam emprego durante a pandemia e aí, assim, a fome bateu e tudo mais, né? Então, quando a gente via lá as pessoas nos ceasas da vida aí, buscando alimentos, alimentos que são doados, que tem algum... Assim, tem uma partezinha que está com defeito, é só tirar... Você só vê o quê? Mulher, mãe, buscando alimentos. O homem, você nem sente cheiro de homem nesses lugares. Quando você... Olha só, quando você vai nas penitenciárias, onde está lá os presos, aí naquele domingo que vem a visita, você olha na fila lá, quem vai entrar. A maioria é eminentemente mulheres. E dessas mulheres, a esmagadora maioria, mães. São mães que vão lá visitar os filhos e tudo mais. Homem, tem, mas é muito pouco. Às vezes, se é advogado, às vezes é pessoa que está com outras intenções e tal. Mas aquele que vai por amor mesmo é a mulher, é a mãe. Então a gente fica vendo isso aí, né? Uma vez eu vi um noticiário muito triste aqui em Brasília. Saiu que uma mãe tinha esfaqueado, acho que foram 50 facadas no filho, porque ele se assumiu homossexual para ela. Aí, assim, claro, isso choca a gente, né? Tal, uma mãe fazer isso. Mas aí a gente se pergunta, né? Quantas mães estariam dispostas a tomar 50 facadas pelo seu filho? Muitas, inúmeras. Só que isso não sai no jornal, não sai na televisão. O que sai é o que vende, é o que dá a notícia. Então a gente vê que o sacerdócio da mulher segue, sabe, assim, espalhado pelo mundo inteiro. E muitas das vezes a gente não se dá conta. Por quê? Porque o mundo ainda é machista. O mundo ainda vê o homem no protagonismo, sendo que tem muitos homens que não seriam protagonistas se não fosse as mulheres presentes na sua vida, desde a sua mãe, ou talvez uma irmã, uma tia, passando pela esposa e tudo. Não estou dizendo que tem que haver aquela subserviência da mulher com relação ao homem. Não, jamais. Pelo contrário. Eu acredito que a nossa sociedade vai se desenvolver, vai ser melhor a partir do momento em que realmente e de fato acontecer essa igualdade entre o homem e a mulher. Mas eu não queria também dizer assim, que tem que ser aquela positividade tóxica que hoje em dia, né, estão se falando muito aí, de que a mulher tem que dar conta das coisas que o homem dá. Não. Existem diferenças biológicas entre um e outro. Só que até isso parece que ao mesmo tempo vai sendo suplantado. Porque a gente vê que mulheres assumem
certas tradições de afazeres, né, trabalho, que antes eram notadamente reservadas aos homens. Então a gente vê muitas mulheres dirigindo aquelas carretas trucadas, né, que são de duas composições. Eu não conseguiria dirigir um troço desse jamais na minha vida. E tem mulher que dirige, tem mulher que tal, faz outros trabalhos. E a gente ainda vê também um tímido protagonismo das mulheres nas grandes corporações, assumindo cargos como, por exemplo, de presidente dessas grandes lojas, grandes empresas, mas ainda é pouco. E se você for pensar assim no protagonismo da mulher negra também, ele é muito pouco, porque não é porque há uma incompetência ou incapacidade, não, é a oportunidade que não existe. Então, eu acredito que a sociedade seria bem melhor se começasse a se abrir mais nesse sentido, para ter essa igualdade de verdade mesmo, igualdade de fato mesmo, assim. Porque é na diversidade que a gente cresce. Se ficar sempre naquela coisa única, de um só, tudo igual, a tendência é acabar. Então, na diversidade, não. Na diversidade a gente cresce, a gente aprende, a gente consegue se estabelecer e assim melhorar. Mas olha só, a doutrina espírita, a gente vê que também houve um protagonismo das mulheres na época de Kardec. A gente não pode esquecer jamais da Gabi, a Amélie Gabrielle Boudet, a senhora Kardec, que foi uma pessoa que, quando ela viu que o seu marido não estava mais dando conta de responder às cartas e, ao mesmo tempo, escrever livros, ela assumiu uma parte dessas tarefas e o ajudou. Quem viu o filme, tá no Netflix, viu, gente? Netflix, tá lá. Kardec, o filme. Os dois acordando em cima da escrivaninha, os dois, porque estavam trabalhando em prol da doutrina espírita. Ou seja, a Amélie foi uma mulher que se lançou, ela mesma dando aula de piano, ela dava aula, cuidava da casa, porque, afinal de contas, ainda mais naquela época de Kardec, o homem jamais ia mexer com afazeres domésticos. A Kardec era um homem de sua época, então não venha me falar que ele era machista, tal, não sei, porque eu não estou dizendo isso. Mas assim, e ela ainda ajudava ele nessas tarefas, ela respondia cartas e tudo mais. E quando Kardec desencarnou em 1869, ela tomou a frente lá da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense e levou até onde poderia. Ela foi uma das grandes responsáveis pelo livro Obras Póstumas ter sido lançado e a continuidade da Revue Spirité, que é a revista espírita. E também não podemos esquecer que Kardec, quando ele estava trabalhando, ele teve um protagonismo muito grande das mulheres, principalmente mulheres jovens. As irmãs Julie e Caroline Baudin eram mulheres, só que eram jovens. A Madame Jaffer era apesar do nome Madame Jaffer, não, ela era uma jovem de 18 anos, que ela era uma médium, que psicografava, assim como as irmãs, né, Baudin. E assim como a senhora também, Madame Pleine Maison, também foi outra que ajudou bastante a Kardec. Então, se ela não fosse as mulheres, Kardec não teria assim, conseguido com tanto êxito que ele fez. Mas antes disso também, não vamos esquecer das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, também protagonizaram um fenômeno de Hydesville, que a gente estuda demais da conta, e a gente, assim, foi realmente a pedra fundamental dessa comunicação entre encarnados e desencarnados. Então tem toda essa coisa aí da mulher, assim, protagonismo mesmo, que às vezes não é tão falado assim, tão difundido. Às vezes a gente fala e esquece que é mulher, fala como se fosse, sei lá, pode ser qualquer um. Não, mas são mulheres. Eu achei interessante, Érico, falar sobre essa questão da mãe que infelizmente esfaqueou o filho por ser homossexual. Eu lembrei de uma história uma entrevista, na verdade, que eu vi, eu nunca esqueci essa fala. Eu acho que é de... Estava lembrando o nome dessa pessoa até agora, mas agora eu esqueci. Nani People. Sem problema. Acho que é Nani People. Nani People. Nani People? Ah, tá. Sei, já ouvi falar. Eu achei interessante ela falando que quando se descobriu homossexual, o maior medo que tinha era de não ser aceita pela família. E ela disse uma frase belíssima que eu nunca esqueci. Ela disse: quando a minha mãe me aceitou como eu sou e me acolheu, o resto do mundo para mim virou um quintal.
Eu achei belíssimo para você ver o quanto de responsabilidade, o quanto de importância a gente tem, né? Enquanto mães, enquanto pais também, mas é como você colocou, a mulher, a mãe, ela é mais desprendida, ela tem mais esse amor incondicional. E assim, o quanto faz diferença. Imagine o quanto essa pessoa poderia ser um ser humano infeliz se não tivesse recebido essa acolhida, né? Esse apoio da mãe. Achei belíssimo, eu nunca esqueci essa frase. E é assim mesmo, quando a gente é amado e aceito por aquela pessoa que é nossa referência, a opinião do mundo, né, se desfaz diante da grandiosidade. Continuo? Ou tu ia falar alguma coisa? Não, eu só queria falar assim que você falou da Nani People e realmente assim, é uma pessoa notável mesmo, assim, e merece todo o nosso carinho, nosso respeito, né, claro. Não, eu tava lembrando assim, porque você é do Nordeste e eu lembrei daquele filme, O Alto da Compadecida, que é um livro do Ariano Suassuna, um grande, um mestre, um gênio, Maravilhoso. não tem assim, é difícil definir ele. Então, assim, naquele momento em que eles acontece lá de eles morrerem, né, e vão para o suposto julgamento lá final, lá que aí aparece Jesus e toda aquela controvérsia, depois vem um demônio, aí o demônio consegue condenar todo mundo e tal, até que o Chico chega e fala assim, não, mas eu ainda tenho mais um trunfo, eu vou apelar. Mas você vai apelar para quem, Chico? Eu vou apelar para aquela que vale por todos nós, a nossa grande advogada, e falou um poeminha lá, tal, aí vem Nossa Senhora. Gente, eu choro toda vez que eu vejo Eu choro essa também. cena, toda vez eu choro. Ela aparece, aí começa a conversar, aí vem aquela brincadeira, aquelas piadinhas, aí pergunta para ela, só não se ofendeu não do versinho que eu fiz? Ela disse, não, quem gosta de tristeza é o demônio, a gente gosta de alegria, tal, aquela coisa. E realmente assim, ela vai, intercede por eles e fala o caso de cada um por um, e consegue convencer. Então, assim, a gente vê que tem essa figura materna, não é assim, não é à toa que tem essa inteligência emocional de chegar e ver as coisas por um outro lado, coisa que nós homens, infelizmente, não temos. Eu falo por mim, tranquilamente, plena consciência, tranquila. Aqui em casa, eu só vejo a coisa pelo lado prático, assim, às vezes cartesiano. Já minha esposa Hélida, ela vem e com carinho, com jeitinho, ela me dá a volta, assim, ó, me dá como é que fala? Uma volta de 180 graus, aí eu amanso e vejo pelo outro lado. Então, assim, é nesse sentido que é interessante você ver. Você acabou de falar assim, tem mulher que acabou virando mãe do marido, né? Aqui não é muito diferente, não, sabe? Assim, então eu sou mais esquentado, ela é mais assim, ela é aquela pessoa, sabe? Tô Que, esquentado, tô com essa loucidão. Não consigo pois é. imaginar. Não, mas sabe o que é em casa, né? Pois é. Aí, assim, acontecem essas coisas. Então, eu fico sempre pensando nesse lado também, assim, que é essa inteligência emocional de ver o outro lado, de saber, por exemplo, ler almas. Lá em casa, quando eu era criança, minha mãe, ela era essa leitora, ela é essa leitora de almas, assim. Ela, pela voz, ela sabe como eu estou, pelo olhar, ela sabe como é que meu irmão se encontra, né? Ela mora lá em Goiânia com os meus irmãos. E ela tem essa coisa. E já o meu pai não tinha. Meu pai era igual eu sou hoje, assim, aquela pessoa funcional. Aquela coisa toda assim. Então a gente, quando aconteceu alguma coisa que errada lá, a gente recorria para a mãe. Aí a minha mãe aconselhava a gente a fazer tal coisa, tal, para amenizar a pisa. Amenizar. E muitas vezes ela intercedia também. Ela intercedia e falava, aconteceu isso por isso e tal. Eu que falei para ele fazer assim, esqueci. Aí quebrou. Então, assim, é nesse sentido, sabe? Eu estava lembrando desse filme Auto da Compadecida e, ao mesmo tempo, trazendo essa visão pessoal nossa, assim, também, né? Claro. Continuando, o outro capítulo que eu escolhi, que é outro capítulo belíssimo, é sobre Maria de Magdala. E a narrativa é linda porque fala que ela vivia numa vida, né, de promiscuidade, de muitos presentes, luxuoso, mas as palavras de Jesus começam a fazer efeito, ela ouve falar, e ela quer muito se aproximar dele, mesmo com medo de ser rejeitada, mas ela fica pensando que nunca ouviu falar que Jesus
falasse com palavra rude com qualquer pessoa. E ela se encoraja e vai até a casa de Simão Pedro procurar o mestre. E eu ressaltei, sublinhei algumas partes que eu achei belíssimas do diálogo. Quando ela diz: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam, entretanto, mestre. Observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, como todos os prazeres, tem sido estéril e amargurada. E ela continua o diálogo e pergunta: mas será que Deus me aceitaria? E eu frisei só uma partezinha da fala de Jesus, que é uma frase que a gente sempre lembra nos nossos estudos. Porque o amor cobre a multidão dos pecados. E a gente, quando fala em mulher, quando fala em mãe, esse amor, né, é como você disse, você deu um exemplo, mesmo antes de eu começar essa leitura, essa reflexão dessa parte, você deu o exemplo da mãe, né, da mãe que orienta, da mãe que aplaca as discussões, da mãe que sempre tenta pelo amor, pela conversa, né, evitar as discussões, a violência, né? E o diálogo continua. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. E a parte que eu achei mais linda é quando Jesus diz: na tua condição de mulher, já pensasses no que seria o mundo sem as mães, exterminadas no silêncio e no sacrifício? Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam a batalha? Muitas vezes o campo enflorescido se cobre de lama e sangue. Entretanto, na sua tarefa silenciosa, os corações maternais não desesperam e reedificam o jardim da vida, imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor. E ela responde: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E eu coloquei até no Insta hoje essa frase: Jesus, e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou aos que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? E nessa parte, me vem à memória, me lembra uma pessoa, um espírito assim, evoluidíssimo, que eu gostaria um dia ter o prazer de conhecer. Eu sou apaixonada pela Dona Cidália, a segunda mãe de Chico Xavier. Cada vez que eu leio, cada vez que eu ouço um depoimento dos que conviveram com Chico, eu fico pensando o quanto o amor, a abnegação que tinha aquela moça tão jovem para se casar e exigir que só se casaria se o marido fosse resgatar todos os filhos do primeiro casamento que estavam espalhados pelas outras casas, pelas casas dos parentes. E ela cuida devotadamente dos filhos, né, biológicos e dos filhos do primeiro casamento dele. Inclusive, a chegada dela é anunciada, né, pela mãe de Chico, que diz que Deus prometeu que lhe mandaria um anjo. E eu acho lindo aquele diálogo que eles têm, que quando ela pergunta: você sabe quem eu sou? Ele diz: eu sei, a senhora é o anjo bom que minha mãe disse que seria... Vou chorar. Que seria enviado. E assim, é uma figura assim, que quando eu lembro, assim, quando eu penso, me dá um carinho, um amor por essa devoção, por essa abnegação que ela teve, sabe? A gente, enquanto mãe, eu acho que quem está aí vai concordar, acho que o nosso maior medo não é a morte, é morrer e deixar os nossos filhos sem saber a que cuidados eles ficaram sujeitos, né? E quando você vê uma história assim, né, a gente tem aquele imaginário desde a infância, daquelas histórias que nos é contada sobre madrasta, né, que já é associada a uma pessoa má, em alguns casos infelizmente, mas assim, você vê que Chico não chamava de madrasta, né, ele não gostava dessa palavra, ele chamava a minha segunda mãe,
E a gente vê o exemplo de Dona Cidália, e a gente vê, assim, como diz Javi, a envergadura desse espírito, né, que era Dona Cidália. E eu estava até vendo um vídeo, uma conversa entre amigos de Chico, e eles relatando a visão que Chico teve durante o velório de Dona Cidália. Os espíritos de luz que se aproximaram e que conduziram a separação do espírito dela do corpo. É belíssimo, assim. Nossa, eu fico emocionada com esses relatos. Boa lembrança, viu? Realmente, Dona Cidália foi no anjo mesmo que apareceu, e era a condição dela mesmo, era só se casaria se o marido reunisse os filhos novamente, porque quando a Dona Maria João de Deus foi a mãe do Chico e dos seus irmãos, ela faleceu, ele não tinha condições, ele trabalhava como caixeiro viajante, o que ele fez? Ele saiu espalhando os filhos pelos parentes, né? Parentes e amigos. Aí o Chico acabou ficando na casa de uma madrinha, que era uma pessoa terrível, terrível mesmo com ele. Ela tinha mania de cutucar ele com o que ela tivesse na mão. Então, muitas das vezes ela estava fazendo comida, ela estava com espeto, com garfo. Aí ela cutucava ele com garfo e ele, uma criança frágil, furava. Então ele tinha uma ferida na barriga que estava purulenta, não estava cicatrizando por causa disso. E realmente, assim, foi um anjo mesmo que Deus mandou para aquela família. E se não fosse isso, se o Chico tivesse desencarnado na mão daquela mulher equivocada, a gente não teria o que tem hoje no Espiritismo, né? Não sei, né? A gente não pode afirmar nada, mas seria muito complicado. Não teria do mesmo jeito que a gente teve, né? E, assim, sem dizer que o Chico Xavier, a gente vê que ele tem uma doçura de uma mulher, assim, o jeito que ele fala, o jeito que ele coloca as coisas. Uma pessoa pacificadora, mansa, misericordiosa, uma pessoa maravilhosa, né? Não tem que ver. Realmente, assim, e você estava falando de Maria de Magdala, realmente ela foi uma pessoa, de todos, foi a que mais se transformou, porque ela era uma cortesã, mas mesmo sendo cortesã, ela falava para os seus empregados que se viesse alguém pedir coisas lá pela porta dos fundos da casa dela, que era para atender. Não era para deixar ninguém ir embora de mãos abanando. Então ela já tinha um pouco essa coisa assim. Na verdade, isso era até um jeito assim, até mais bondoso do que muitos fariseus que tinham lá, que eram aqueles hipócritas, né? Os fariseus, os saduceus, os publicanos, que eram os hipócritas lá daquela época. Então, quando ela teve esse encontro com Jesus, foi realmente assim algo que veio para resgatá-la mesmo. E Jesus falou para ela, né? Há milênios eu estava esperando. Há milênios eu estava esperando por esse momento. Quer dizer, a bichinha, tadinha, ela não entendeu nada, né? Mas Jesus, ele tem a superconsciência. Então, ele sabia que em vidas e vidas e vidas ele tentou resgatar aquele espírito. E naquele momento aconteceu. Naquela noite aconteceu, quando ela foi se encontrar com ele. E teve essa conversa aí, essa conversa maravilhosa que se relatou no livro Boa Nova. Aí, a partir desse momento, ela realmente se transformou. E foi falado para ela desse negócio de passar pela porta estreita, e ela começou a trabalhar com os leprosos. Leprosos era pior que os párias da vida. Leprosos eram aqueles que realmente ninguém queria conversa, porque lepra era uma doença incurável e, ao mesmo tempo, podia ser contagiosa. Né? Acreditava-se que era contagiosa pelo ar. Então, eles ficavam num lugar lá para morrer mesmo, para morrer. Então, ela conseguia arrecadar alimentos para eles e levava. Quando ela chegou um momento que ela começou a ver que estava tendo feridas na pele dela, ou seja, ela tinha contraído a hanseníase, a lepra também, ela caiu de joelhos e falou: Senhor, eu estou passando pela porta estreita. Ou seja, naquela figura de linguagem, ela está se arranhando para passar na porta estreita e por isso está dando aquelas escaras pelo seu corpo. E quando ela desencarnou, quem estava lá? Tem de bom ânimo, Maria. Eu estou aqui, Jesus. Lindo demais. Lindo demais essa parte. Eu só leio o trechinho que você falou, que realmente é muito bonito. Convidava a ser mãe de seus irmãos em humanidade, aquinhoando-os com os seus supremos, com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida, experimentando radiosa felicidade em seu mundo íntimo. Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo,
para adquirir o amor divino que me ensinastes. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento, procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e leprosos. E como você disse, ele finaliza o diálogo, né? Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temos, é preciso crer somente. E como você relatou, que ela depois da partida de Jesus, ela passa um tempo com os discípulos, mas quando ela quer acompanhar os discípulos, eles se negam a levá-la, ainda sem aquele velho preconceito do ser mulher, da vida que ela teve antes, enfim. Mas ela lembra das palavras de Jesus e fica resignada. E quando esse grupo de leprosos que você descreveu aparece, ela passa a pregar as maravilhas da Boa Nova e acompanhá-los até que ela também se contamina. E como você disse, o final é belíssimo, porque quando ela chega o momento do desencarne, Jesus está lá para dizer que ela conseguiu passar pela porta estreita, né? E é interessante que, frisando o que eu falei anteriormente, às vezes a gente acha que para passar essa porta estreita a gente tem que fazer grandes, né? Se a gente não estiver envolvido em grandes projetos, a gente não está cumprindo a nossa missão. E você relatou tão bem essa parte que Jesus estava esperando ela há milênios, né? Então, é o pouco de hoje que a gente julga pouco, que é talvez a nossa porta estreita, né? Aquele parente difícil, aquela família com complicações, é aquela missão árdua e, ao mesmo tempo, aquela missão que a gente acha que é imensa importância, mas a gente nunca vai ter a dimensão do quanto está fazendo de diferença na vida das pessoas, né? Às vezes é aquela palavra, você está dando aquela palavra amiga a uma pessoa e você nunca vai ter a ideia de quando vai estar resgatando uma vida. Às vezes eu fico pensando, Ed, eu fico falando sobre Maria de Magdala e esse encontro com Jesus. Eu fico imaginando a emoção de olhar, né? De sentir o olhar de Jesus, todo carregado de amor, de mansuetude. Talvez não, com certeza, foi o olhar mais amoroso, respeitoso, né? Ela até tem uma parte que fala nesse capítulo que ela nunca sentiu aquele respeito, né? Que ela era explorada, que ela era constantemente tentada ser seduzida, porque ela era uma jovem muito bonita, como descreve no capítulo, mas em Jesus ela recebeu aquele olhar de amor, de compreensão, de perdão, né? Esse encontro com o pessoal que cada personagem desse tem com Jesus é encantador. Quer falar mais alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, tô bem. Pode falar. E para finalizar, eu fiz umas anotações sobre o último capítulo, né, do Boa Nova, Maria. Não tem como falar de mulher, não tem como falar de mãe, não tem como falar de quem cumpriu a missão do Senhor aqui na Terra, como não falar de Maria, né? E eu acho bem interessante porque a gente estava até comentando outro dia no estudo, aquela passagem, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quem faz a vontade de meu pai são minha mãe e meus irmãos. E a gente, durante muito tempo, e eu digo a gente, quem teve uma experiência em outra religião, vê em algumas outras religiões que essa passagem é mostrada como se Jesus tivesse diminuído a figura de Maria, né? Como Jesus tivesse diminuído a importância de Maria na sua missão, como Jesus não tivesse reconhecido ela naquele momento. Mas se a gente for avaliar, quem mais do que Maria, né? Quem mais do que Maria foi a seguidora fiel? Quem mais do que Maria soube entender a boa nova, né? Maria recebe a mensagem do anjo, né? É anjo para os católicos, daquele espírito, e diz, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Maria é aquela que deixa
à sua casa e vai socorrer a prima Isabel, que já estava num estado de idade avançada, e vai socorrer para ajudá-la nos últimos meses da gestação. Maria é aquela que foge da perseguição de Herodes, levando Jesus, protegendo. E Maria é aquela que educa o Salvador, que cuida, que zela. E eu acho belíssimo e sem comparação a parte da cruz, né? Em que Pedro nega Jesus 3 vezes, Judas entrega Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, os homens, né? Os homens os anjos, os homens fogem, né? E quem está lá de pé junto à cruz? Maria, né? Tem umas músicas que eu acho belíssimas, as músicas católicas, que falam muito sobre esse momento da cruz. E o que me chama a atenção é essa palavra bem simples, de pé junto à cruz. Né? Maria é aquela fortaleza do Cristo, aquela fortaleza de Jesus. E quando eu era católica, eu fazia muito teatro religioso. E uma das cenas que mais me tocava era esse momento da crucificação. Era esse momento da mãe ao pé da cruz, até o fim. Né? Porque a mãe é muito interessante. Assim, a mulher é sexo frágil, a mulher chora por tudo, né? Mas veja uma mãe com um filho doente, veja uma mãe que vai levar um filho para a vacina, ela pode se desmanchar ali, mas ela não dá aquela criança para ninguém segurar. É ela que vai estar com ele lá. Veja uma mãe com um filho doente, né? Se você vai no hospital, raros são os pais acompanhando. É a mãe ali do lado, muitas vezes sem comer, sem sentar, né? Ali firme. E Maria, ela nos remete a essa ideia de fortaleza, né? E o último capítulo do Boa Nova é dedicado a ela e começa justamente com essa parte da cruz. Junto à cruz, o vulto agoniado, dolorosa, com o pensamento ansioso e torturado. Olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado, amarguradas recordações. Ali estava, na hora extrema, o filho bem amado. E nessa hora, eu até vou te lembrar para, no final da oração, você, que eu fiz a oração inicial, você fazer essa oração e a gente direcionar todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todas as nossas vibrações às mães que veem seus filhos desencarnar, né? Eu sei que a gente estuda o Espiritismo e sabe que tudo tem um porquê, mas a gente ainda, até pelo nosso amor muito grande, a gente tem a ideia que o ciclo da vida natural é os pais em primeiro. E Chico tem uma frase que ele diz que os espíritos eles não conseguiram encontrar uma palavra para denominar a dor de uma mãe que perde o filho, né? A dor de uma mãe que vê o filho desencarnar. E eu fico imaginando Maria e eu fico imaginando também tantas e tantas mães, né? Pelo mundo, aqui no nosso Brasil, que tantos filhos desencarnar em situações tão parecidas, né? A nova cruz moderna são as balas perdidas, são os massacres, são aquele jovem que sai para uma festinha e some e a mãe encontra. Eu não fico imaginando, eu não consigo nem imaginar. Deus me perdoe, mas eu peço muito a Deus para não me deixar passar por isso, que a mãe se vê diante do corpo inerte do filho, né? Eu acredito que passa um filme pela cabeça dela, da gestação, do nascimento, de tudo. E esse capítulo é muito bonito porque fala disso, fala da mãe junto à cruz, mais à frente fala de o Cristo pedindo a João para tomar de conta da mãe. E lá no avançado capítulo, após a crucificação, diz que Maria, os anos começam a ser silenciosos e tristes para a angustiada saudade de seu coração. Saudade maior no mundo e uma esperança cada vez mais elevada no céu. Relembrava o seu Jesus pequenino, como naquela noite de beleza prodigiosa,
em que o recebera nos braços maternais, iluminado pelo mais doce mistério. Mas o capítulo também fala que ela passa a acolher as pessoas, né? Quando João vem e a leva para Éfeso, ela passa a acolher as pessoas, pessoas que nunca tiveram uma palavra de conforto, viajantes que estão perdidos e passam a chamar o local que ela está, Casa da Santíssima. E diz que ela acolhe a cada um, que ela aconselha que aquilo vai passar, que isso também passa. E o capítulo encerra tão bonito porque chega no momento em que Jesus vem buscar a sua mãe, né? Mas também diz que antes de Maria ser levada, antes do Espírito de Maria ser levado, ela lembra dos irmãos que estão passando pela agonia do martírio, das provações, das perseguições aos cristãos. E ela pede para ir antes. Começou a chorar. E ela pede para ir, antes dela de ela ir, ela pede para consolar esses irmãos. Então, a gente, nessas horas eu penso assim, Deus não podia ser mais generoso com a gente, né? Ele nos dá Jesus, esse modelo e guia, mas ele nos dá Maria. Nossa, assim, eu amava Maria enquanto católica. E quando eu chego no Espiritismo e vejo a narrativa de Maria no trabalho junto ao Vale dos Suicidas, você se apaixona mais uma vez por Maria. Você vê aquela figura daquela mãe de doação, de exemplar, aquele amor assim, que não dá nem para a gente descrever. Então, eu acho que Deus foi muito generoso com a gente. Não bastasse dar Jesus, ainda tem Maria, né, esse presente maravilhoso. E é isso, a reflexão que ficou para mim, quando você me pediu para falar o que é ser mulher espírita, eu até te perguntei, eu disse, eu achei esse assunto aonde? Aí tu disse, não, criatura, você vai falar de você, de suas vivências, você que vai saber. E eu fiquei quebrando a cabeça, mas respondendo o que é ser mulher espírita, e eu trouxe essa versão da mulher espírita mãe, e ressaltar a mãe que gera, a mãe que ama, a mãe que cuida, é a mulher enquanto aquela que entende o que é amor incondicional. Eu acho que você até falou no decorrer aí, respondendo a pergunta da moça sobre o verdadeiro espírito que doma suas más inclinações. Eu acho que, além das más inclinações, de domar as más inclinações, eu acho que ser mulher espírita é essa mulher que descobriu esse amor incondicional, descobriu que, apesar, eu não quero dizer que é um caminho fácil, né, porque a gente sabe que o dia a dia é bem difícil, na prática é bem difícil, mas eu acho que ser mulher espírita é descobrir que o amor é o caminho. Por mais que que o caminho seja difícil, por mais que as pessoas sejam difíceis, por mais que a gente mesmo às vezes seja muito difícil de lidar, mas que a gente chega ao ponto de entender que o amor é o caminho. Só o amor constrói, só o amor absolve, só o amor releva, só o amor acolhe, né? E é muito bom passar pela experiência materna em todos os sentidos, materna, ressaltando mais uma vez, não só a que gera, mas essa maternidade enquanto amor incondicional. Porque a gente descobre que, sim, é difícil demais amar algumas pessoas, mas não é impossível, né? É um caminho que dá para fazer. E é só como esses 3 personagens que a gente falou agora há pouco, Maria de Magdala, Joana, essa abnegação, né? Esse esquecer de si. E não esse esquecer de si enquanto se diminuir, porque a gente também tem que lembrar que algumas mulheres vivem em situação de violência, o que não é aceitável, né? Nem elas devem se curvar a isso, nem a gente, enquanto espectadores, né? Que não sejamos só espectadores, mas que sejamos pessoas que denunciam, quando for, não estou falando de questão de violência, mas eu estou falando dessa questão que você também colocou, da sua esposa,
do amor, do carinho, de saber contornar as situações e transformar situações ruins em situações que levam a reflexão e depois a tomar uma atitude mais consciente. É isso. Pois é, enquanto você estava falando aí, eu me lembrei, né, que assim, a figura da mulher, ela consegue até se desprender mais do egoísmo do que do homem, né? Consegue se desprender até da própria figura materna em benefício do seu filho. Então, eu me lembrei daquela passagem riquíssima, maravilhosa, em que duas mulheres foram diante do rei Salomão, naquela contenda, assim, falando que a criança que tinha nascido era de uma ou de outra, e ficou aquela briga toda, e o rei Salomão olhando aquilo lá, falou, não, falou assim, traz a criança aqui, botou a criança lá, ele tirou a espada e falou assim, eu vou dividir ela em duas. Aí cada uma pega uma metade. Aí quando ele levantou a espada, a mulher se jogou na frente, falou, não, senhor, eu tô mentindo, a mãe é ela, deixa com ela, entrega para ela, pelo amor de Deus, entrega. Aí o que ele fez? Sabe o que era, né? Pegou o menino e falou assim, não, esse filho é seu. Ainda que não fosse, mas só pelo ato dela, ela sim é a verdadeira mãe. Ou seja, gerou pelo útero, tudo bem, mas a verdade é que ela tinha gerado pelo coração, igual você acabou de falar aí. Muito bonito, por sinal, que você falou. Muito legal. Então, assim, essa é a visão de quê? Que é ser uma mulher espírita na figura materna, que foi, assim, a tônica da nossa live. Então, é uma coisa maravilhosa, linda demais. E agora eu vou pedir o seguinte, de todos que estão aqui conosco, nos acompanhando até agora, e aqueles que vão ver a gravação, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, que, por favor, sigam Aprendiz Espiritista. Sigam lá. Esse canal é muito bom, tem muito conteúdo bom. Não se engane, viu? Assim, embora a B fala que ela tem pouco tempo de espiritismo, ela tem muito, mas muito conhecimento, porque ela realmente está, né, fazendo aquele papel mesmo assim, espírita, porque realmente ela tem muito conhecimento. Então siga, Aprendiz Espiritista. E quem puder também, por favor, siga a gente, né? Somos _ Espiritismo aqui no Instagram, por gentileza, vai lá, é só clicar lá no botãozinho seguir. Isso ajuda muito. Tanto o Aprendiz Espiritista quanto o Somos _ Espiritismo ajuda a gente a levar a doutrina espírita a mais pessoas, que é o que a gente quer. A gente só quer isso. Mais nada. Ter visibilidade para quê? Para levar a doutrina espírita adiante. Assim como eu peço para que quem puder ir lá no YouTube, no canal Somos _ Espiritismo, e se inscrever no canal, por favor. Isso ajuda também a gente a ter mais visibilidade e levar a doutrina espírita para outros. E no Facebook também tem o Somos _ Espiritismo. E agora, antes, claro, agradecer demais a presença dessa pessoa linda, maravilhosa aqui, que ela sabe que ela é tudo. A Betânia foi um dos grandes presentes que essa pandemia me trouxe, essa amizade, não só dela, mas como outros tantos amigos e amigas também que eu tenho. E agora eu vou pedir para que quem sentir a vontade, fechar os olhos, respirar lenta e profundamente, e assim agradecer ao nosso Pai, que também pode ser a nossa mãe, Deus, que é todo amor, toda misericórdia, toda justiça e bondade, pelas nossas vidas, pela manutenção das nossas vidas. Agradecer a espiritualidade amiga por nos proporcionar as condições para realizarmos essa reunião aqui, essa live, e temos falado de um tema tão assim elevado, de um tema tão importante, que é sobre a mulher. Muito obrigado mesmo pela presença da Betânia aqui, que Deus continue abençoando e guardando a vida da Betânia, a vida de Murilo e também a vida do Cleudson, seu marido, abençoando esse núcleo familiar tão bonito e que continue assim. Peço também, Pai, por cada um dos que acompanharam essa live, estiveram conosco, estão conosco, aqueles que tiveram alguns minutinhos só e precisaram sair, pedir para que aqueles que estão vendo essa live gravada também recebam essas bênçãos, essas luzes. E assim, Senhor, gostaria de pedir para abençoar todas essas mães que se dedicam ao sacerdócio dos filhos, mas também essas mães que são mães do coração. Pedir por essas mães que vão aos presídios visitar seus filhos, sempre naquele ritual, caminhando a pé e tudo mais. Pedir para essas mães que acompanham seus filhos nos hospitais. Pedir por essas mães que, infelizmente, nessa vida tiveram que passar pela experiência de ver seu filho ser sepultado.
Que o Senhor consiga consolar, Pai, essa dor, que somente só o Senhor consegue. Mas muito obrigado mesmo pela oportunidade das reflexões aqui tidas. Muito obrigado, que assim seja. Betânia, muito obrigado. Eu que agradeço, meu querido. Obrigado mesmo, viu? Fica com Deus. E, ó, até a próxima. Vai ter próxima. Tchau.